Questão sobre processo de habilitação e diz o seguinte: é um requisito necessário para se obter a Carteira Nacional de Habilitação. Esse requisito o Detran costuma chamar também de pré-requisito. Então, se aparecer requisito ou pré-requisito, embolei tudo aqui no final, né, mas está valendo, você já sabe que tanto uma coisa quanto a outra vale. Isso é o mesmo que exigência. Quais são as exigências para uma pessoa tirar a carteira de habilitação? Então, querendo saber uma dessas exigências. Está aqui, ter concluído o ensino médio. A letra B, ter concluído o ensino fundamental. O ensino médio é o segundo grau, né, que o pessoal conhece como segundo grau. Primeiro, segundo, terceiro ano do segundo grau. Ensino fundamental, quando ia até a oitava série, hoje vai até o nono ano. O pessoal mais antigo entende dessa forma, tá? Então, vamos colocar aqui, é só para ajudar. O ensino médio é o segundo grau, tá? Se porventura cair na sua prova, se tiver dúvida. O fundamental é o primeiro grau. Saber ler e escrever, aí não falou de grau de escolaridade, e está matriculado no ensino fundamental, que é o primeiro grau. Então, os requisitos para a pessoa tirar a carteira de habilitação são 4. Ser penalmente imputável, já expliquei isso num outro vídeo, que é ser penalmente imputável. Possuir documento de identidade, possuir cadastro de pessoa física, ou seja, CPF, e saber ler e escrever. Grau de escolaridade exigido não existe na legislação de trânsito. Então, isso aqui está fora, isso aqui está fora, isso aqui está fora. A única aqui que faz sentido é o saber ler e escrever. Professor, mas como é que a pessoa vai saber ler e escrever sem ter estudado? Estudou em casa, aprendeu com parente, sozinho, autodidata. O que a legislação de trânsito exige hoje é que ela saiba ler e escrever, não importa como e aonde que ela aprendeu. Agora, exigir grau de escolaridade, a legislação não exige. Inclusive, vira e mexe, a gente vê aí, né? Fake news na internet, direto desaparece. Que agora vai exigir segundo grau para tirar carteira. Nem existe mais segundo grau, né? Agora é ensino médio. Vai exigir segundo grau para tirar carteira, vai exigir até a oitava série ou o primeiro grau. Isso não existe, nunca existiu, tá bom? Basta que saiba ler e escrever sem nenhuma comprovação de escolaridade. Letra C aí a resposta. Questão sobre meio ambiente. Considerando a conservação do meio ambiente, é uma vantagem de se utilizar o etanol, que é o álcool, né, como combustível. Essa questão ela tem uma pegadinha. Porque se a gente prestar atenção só daqui para frente, é uma vantagem de se utilizar o etanol como combustível. Aí na letra A está escrito, é mais barato que a gasolina e o diesel. E realmente, o etanol é mais barato que a gasolina e o diesel. Então, a pessoa acaba marcando A. Só que tem que prestar atenção nisso aqui, considerando a conservação do meio ambiente. No que vai ajudar o meio ambiente a você pagar a gasolina o etanol mais barato ou mais caro que a gasolina? Não vai ajudar o meio ambiente em nada, né? Então, isso é uma economia para o seu bolso, mas para o meio ambiente não. Então, considerando a conservação do meio ambiente, tá, gente? Então, isso aqui é uma vantagem, pagar mais barato? Mas para o meio ambiente não é vantagem nenhuma, então tá fora. É mais eficaz nas partidas a frio. Quem tem carro, principalmente os carros mais antigos aí, né, os mais novos até tem aquele reservatóriozinho de gasolina que é para fazer partida a frio. No inverno, o motor fica difícil para pegar, né? Então aquele tanquezinho com gasolina, ele acaba jogando a gasolina ali, o carro pega a gasolina e depois ele passa a funcionar no álcool. Porque o álcool é terrível para partida a frio. E aqui está dizendo que ele é mais eficaz. Não é não, ele é menos eficaz. O álcool é menos eficaz. Então aqui está errado. E também não ajuda em nada, né, na questão do meio ambiente. Na letra C diz que ele é menos poluente que a gasolina e o diesel. É verdade, tá? Dos três aqui, o que mais polui é o diesel, quem está no meio aqui é a gasolina e o que menos polui é o etanol. Essa é a resposta. E aqui a gente está falando de poluição, então tem relação com a conservação do meio ambiente. E a última aqui não é porque, deixa eu ver, diminui a corrosão interna do motor? Não, pelo contrário. O etanol, eu não sei te dizer tecnicamente, com base em estudos técnicos, mas pelo menos o conhecimento que a gente já tem aí de mecânica básica de veículo, que a gente vê, é que o etanol tem uma capacidade de corrosão maior do que a gasolina. Então, não diminui a corrosão, não aumenta, tá? O que também não teria nenhuma relação aqui com conservação do meio ambiente. Então, letra C mesmo, a resposta aí. Questão sobre primeiros socorros. Qual o nome técnico? Presta atenção que quando a questão pedir assim, nome técnico, é aquela coisa chata mesmo, é o tecnicismo. Coisa que, na minha opinião, não ajuda em nada para formar bons motoristas, né? Mas o Detran insiste nisso.
Qual o nome técnico dado, aqui faltou uma palavra, dado ao ferimento, onde... não tem dado não. Qual o nome técnico ao ferimento, onde há uma fratura de osso com rompimento da pele. O osso quebrou, perfurou a pele, está lá aquele osso pontando para fora. Como é que é o nome disso? Fratura aberta, fratura sem deslocamento, fratura com deslocamento ou fratura fechada. Fechada não pode ser, porque o osso rompeu a pele, né? Eu conheço isso como fratura exposta. Você também, né? Pois é, então fechada não é. Com deslocamento ou sem deslocamento, não é o nome técnico dado. Até porque, se o osso quebrou e perfurou a pele, ele deslocou, né? Então é com deslocamento. Teve um deslocamento ali. Houve um deslocamento. Mas não é esse o nome técnico dado a esse tipo de ferimento, não. O nome é esse aqui mesmo, fratura exposta. E aí, professor, não é nem essa e nem essa, só pode ser aberta, fratura aberta. E porque a fratura exposta ela leva também o nome de fratura aberta. Todo mundo conhece como fratura exposta, mas pode ser chamada também de fratura aberta, porque o osso quebrou e rompeu a pele, está a ponta do osso aparecendo ali. Letra A resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre processo de habilitação. A validade da permissão para dirigir, que é a PPD, ou carteira provisória... Todo mundo sabe, né? Isso é fácil, né? É de... Qual é? Aqui nesse espaço aqui vai entrar o quê? 6 meses, 5 anos, 1 ano ou 10 anos? Olha, 6 meses é o único documento que eu conheço que vale 6 meses. Não tem. Eu ia falar único, mas não tem nenhum. 6 meses aqui, nenhuma relação com o documento. Está fora, colocaram só para encher linguiça mesmo. 5 anos e 10 anos seria aí a validade do exame médico, a depender da idade da pessoa, né? Que a gente sabe hoje que o exame médico aqui que está vinculado à CNH... Tem uma validade de 5, 10 anos ou 3 anos, a depender da idade da pessoa. Começa com 10, né? Depois vai para 5, depois para 3. Não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, não, para não fugir do tema da nossa pergunta aqui. Agora, a permissão para dirigir é aqui, gente, é 1 ano. Aqui vai entrar 1 ano. Agora, preste atenção, se isso acontecer com você, o que eu vou falar aqui agora, chame o examinador na hora e peça a anulação da questão, tá? Eu já vi Detran colocar em prova essa pergunta. E aí na letra A eles colocam assim 12 meses. E na letra C eles colocam 1 ano. E aí você vai responder o quê? A ou C? Porque 12 meses é igual a 1 ano. Confere? É a mesma coisa. 1 ano é composto de 12 meses. E aí o Detran dá como resposta essa aqui, ó, 1 ano, desconsiderando 12 meses. Quando alguém foi reclamar... Disseram que, não, mas no Código de Trânsito está escrito 1 ano, não está escrito 12 meses. A gente pensa, é a mesma coisa. Me ajuda aí, né? Então, se esse tipo de coisa acontecer na sua prova, pode chamar o examinador e pedir a anulação da questão, porque não tem o menor cabimento uma coisa dessa, tá? Contudo, a resposta é essa aqui mesmo, 1 ano, letra C. Questão sobre mecânica. A velocidade instantânea desenvolvida pelo veículo é indicada no painel pelo... O que indica lá no painel a velocidade instantânea do veículo? Instantânea, cara, é aquela que acontece instantaneamente, naquele momento, naquele exato momento. Então, a velocidade que está acontecendo naquele momento, ela é indicada no painel pelo quê? Pelo termômetro? Não, o termômetro ele indica temperatura, né? Isso aí é para mostrar a temperatura do fluido de arrefecimento ali no motor, que troca de água entre o motor e o radiador. Não é o termômetro, não. Seria o velocímetro? Ah, certamente. É o velocímetro que mostra a velocidade que o carro está andando naquele momento, não é? Seria o odômetro? Não. O odômetro ele mostra a quilometragem. Professor, qual que é a diferença de quilometragem para velocidade? Velocidade é quanto você está se deslocando. 30 km por hora, 50 km por hora, 100 km por hora, 120 km por hora. Isso é velocidade. Quilometragem é qual a distância que você já percorreu. Normalmente, quando a gente vai comprar um carro ou vender, né, essa pergunta acontece. Quantos quilômetros esse veículo já andou ou já percorreu? Normalmente, você vê lá 50 mil quilômetros que ele já andou ou 100 mil quilômetros. Então, essa quilometragem
ela é indicada pelo odômetro. Agora, velocidade é com o velocímetro, tá, gente? Então, aqui está fora. E o contagiro, ele não mostra a velocidade do carro, ele mostra quantos giros o motor está fazendo naquele momento que você está acelerando. Às vezes o carro está parado. Se você desengrenar ele, colocar ele no ponto morto e acelerar, o contagiro o ponteiro dele vai aumentar. E o carro parado, nem saiu do lugar. Por quê? Porque ele está contando os giros do motor e não a velocidade. Então está fora também. Velocidade é função do velocímetro. Letra B de bola. Questão sobre normas de circulação. Ao transitar por uma via pública, a velocidade mínima não pode ser inferior a quanto, hein? Vocês sabiam que existe velocidade mínima? Máxima, acho que todo mundo sabe, né? Já viu alguém tomar uma multa por andar devagar demais? Pois é, e existe. Se você andar abaixo da velocidade mínima permitida para a via, prejudicando o fluxo de veículos, é infração de trânsito média. 4 pontos na CNH, dá ali R$130 de multa para pagar, 135. Aqui, qual que é a via? Transitar por uma via pública. A velocidade mínima não pode... Não falou que tipo de via, né? Porque a gente sabe que as velocidades elas são estipuladas conforme o tipo da via. Se não falou o tipo da via, não dá para dizer que é 40, que é 20. Aqui na letra C diz 1/3 da velocidade máxima. Não é 1/3. Não é. A resposta é essa aqui, ó. Metade. Esse 1/2 significa meio. Metade da velocidade máxima regulamentada para a via. Mas qual é a velocidade, professor? Não sei. Aí depende do tipo de via. Tá bom? Guarde isso. O mínimo que você pode transitar numa via é a metade da velocidade máxima. Se você está numa via que permite andar a 100, a mínima será 50, que é a metade. Confere? Se você está numa via que permite andar a 60, a mínima será 30. É assim que funciona. É sempre a metade da máxima. Lembrando que é infração média transitar abaixo da velocidade mínima, obstruindo ou prejudicando a fluidez dos veículos. Porque você até pode andar abaixo da mínima, desde que seja lá no cantinho, sem atrapalhar ninguém, aí não é infração. Questão sobre normas de circulação. A velocidade mínima permitida nas vias arteriais, agora trouxe aqui o tipo de via, nas quais não exista sinalização regulamentadora, ou seja, não tem placa indicando qual que é a velocidade máxima daquela via arterial, é de qual é? Então, para a gente saber a mínima, a gente tem que saber a máxima, porque nós já aprendemos que a mínima é a metade da máxima. E aí vocês vão usar aquela técnicazinha do tem alguém chupando laranja. Guarde essa frase. Toda vez que você quiser lembrar dos nomes das vias, você vai lembrar dessa frase, tem alguém chupando laranja. E anota só a primeira letra do tem alguém chupando laranja. E aqui você vai colocar na frente o seguinte, você vai colocar aqui assim, ó, 80, aqui você vai colocar 60, aqui você vai colocar 40 e aqui você vai colocar 30. É fácil porque começa em 80 por hora e vai caindo de 20 em 20, ó, 60, 40. Opa, na última aqui não caiu 20 não, caiu só 10. Pois é. Só uma pegadinha, né? Só para atrapalhar, gente. Podia ser 20 aqui, nem facilitava demais. 80, 60, 40, 30. Professor, mas o que é isso aí que você fez? Eu não entendi nada. Esse TACL e essa numeração na frente. Isso aqui é o nome da via. Se você não lembrar do nome da via, é só você vincular o nome da via à primeira letra. Qual que é a via que a gente está procurando? Arterial. A arterial está aqui, ó, letra A. Qual que é a máxima dela? 60. Viu? Se aqui na questão tivesse trânsito rápido, qual que seria a primeira letra? T. Então você ia no aqui. Se tivesse via coletora, tá vendo? Não precisa nem lembrar o nome da via, só lembrar do tem alguém chupando laranja, você vai lá, pega a primeira letra da via que a questão deu, acha ela aqui e já descobriu a velocidade máxima. Se a máxima é 60, a mínima é 30. Cadê a resposta? Tá aqui, ó. Somebody love, né? Com explicação e um macete desse, só não acerta quem não quer. Questão sobre norma de circulação. A via, aí não sabe qual via, né? Não vamos ter que descobrir aqui. Tem velocidade máxima de 30 km por hora quando não regulamentado por meio de sinalização. Quer dizer, não tem placa dizendo qual é a velocidade máxima. E aqui está falando que a velocidade máxima é 30. E eu vou ter que descobrir que via é essa que a velocidade máxima é 30 por hora. Aí você vai usar o macete do tem alguém
chupando laranja. Tem começa com T, alguém começa com A. Chupando começa com C, porque é CH, não é X não, tá, gente? Laranja começa com L. Tem alguém chupando laranja, são as iniciais das vias, tá? Aqui, ó, cadê o T, ó? Ó, T, você vai ligar essa aqui. C, você vai ligar essa aqui. L, você vai ligar essa aqui. E A, você vai ligar essa aqui. E vocês já aprenderam que começa essas velocidades máximas, elas começam com 80 e vai caindo de 20 em 20, né? 60, 40, 30. Pronto. Você aprendeu, tem alguém chupando laranja. Aprendeu que isso aqui, ó, 80, 60, 40, 30, né, que é a velocidade de cada uma dessas vias, acabou, você já consegue achar a resposta. Aqui está falando 30, qual que é 30? 30 é L, é a via local, letra B. Então aqui vai entrar local. Tranquilo? A via local tem velocidade máxima de 30 por hora quando não regulamentado por meio de sinalização. Tá aí. Resposta B de bola. E se perguntar, se você aprendeu o macetinho aqui, ó, se perguntasse qualquer outra, você saberia. Porque tá tudo aqui, ó. Arterial é 60, a trânsito rápido é 80, a coletora é 40. Coisa linda, né? Macete é a melhor coisa que existe nesse mundo. Questão sobre infrações e penalidades. Advertência por escrito e frequência obrigatória em curso de reciclagem são consideradas recursos administrativos, penalidades, medidas administrativas ou infrações de trânsito. A infração de trânsito é o erro que o motorista cometeu. Excesso de velocidade, estacionou no local proibido, né, dirigiu sem habilitação. Essa é a infração. No caso aqui não é isso. Advertência e frequência em curso de reciclagem são punições. E essas punições, elas são o quê? Elas são penalidades ou são medidas administrativas? Porque a gente aprendeu no curso que as punições são penalidades ou medidas administrativas. Aqui está fora, aqui está fora. Fácil. Toda punição que for uma medida administrativa, ela vai começar com as letras R ou T. Toda medida administrativa começa com R ou T. E o que não começa com R nem T é penalidade. Então vamos lá. Advertência por escrito, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Nenhuma das duas começou nem com R nem com T. Então tá fácil. A resposta é essa aqui. Penalidades. Gostou do macete? Macete é a melhor coisa que existe no mundo, né? Ronaldo Cardoso é o melhor do Brasil em desenvolver macetes. A galera copia, mas desenvolver igual o melhor ninguém consegue. Bora para mais um aí, hein? Normas de circulação é a questão de agora, hein? Antes de iniciar uma manobra de retorno, só lembrando que retorno é quando você está indo e volta em sentido totalmente inverso, tá? Estava indo para cima e está voltando agora para baixo. Quando você só vira para a esquerda ou para a direita, aí não é retorno, aí é conversão. Beleza? Conversão direita, conversão esquerda. Retorno é uma mudança total de sentido, igual aqui. O condutor deverá indicar seu propósito ou a sua intenção com a devida antecedência por meio da... Bom, ele quer fazer o retorno. Ele tem que indicar que quer fazer esse retorno. Com antecedência. Por meio de quê? Da buzina do veículo? É buzinando que ele avisa que vai fazer o retorno? Claro que não. Luz interna do veículo, acende aquela luzinha ali de dentro do veículo, é assim que ele indica que vai fazer o retorno? Claro que não. A aceleração do veículo, é acelerando ali, fazendo o motor roncar, que ele indica que vai fazer o retorno? Absolutamente não. Luz indicadora de direção do veículo, que é o mesmo que seta. Sim. Essa é a resposta. Lembrando que a luz indicadora de direção, que é a seta, pode ser substituída por gesto convencional de braço. Ao invés de sinalizar com a seta, o motorista pode sinalizar só com o braço, porque o Código de Trânsito diz que, antes de realizar qualquer manobra, o condutor deve sinalizar com antecedência, utilizando a luz indicadora de direção ou gesto convencional de braço. Uma coisa ou outra. Nesse caso aqui, só deu a luz indicador de direção como alternativa. Marcamos ela, letra D, a resposta.